Olá pessoal, nesse primeiro vídeo nós vamos começar a estudar aqui, começar a tentar entender como é que funciona a questão da aritmética de ponto flutuante e os erros contidos aí na representação de números pelas máquinas, né? Como é que as máquinas representam números e como ocorrem erros nessa representação. Erros, entendo aqui a diferença entre o valor real daquela medida e o valor que a máquina entende ou que ela utiliza lá para resolver determinado problema, tá certo? Então, o primeiro ponto desse nosso estudo, onde nós temos uma introdução, nós temos o seguinte: máquinas representam números através de uma unidade padrão, que é chamada de palavra, que podem ter 16, 32, 64 bits, né, que são dígitos binários. Normalmente as máquinas operam aí com números na forma binária. Então, o sistema de numeração que é utilizado em máquinas normalmente é o sistema binário. Por quê? Porque o sistema binário é composto de apenas dois dígitos, dois algarismos, né? 0 e 1, que pode corresponder a aberto, fechado, aceso, apagado, com energia ou sem energia. Então, esse 0, 1 facilita na hora de você implementar numa máquina a ideia de número, a ideia numérica, certo? Então, normalmente, máquinas trabalham, operam com números na forma binária, ou seja, o sistema de numeração utilizado é o sistema binário. Quem não lembra aqui daquele filme Matrix, né? Que apareciam aquelas... apareciam tempestades, né? De zeros e uns e tal. O filme Matrix, isso é bem evidente, né? É a linguagem da máquina, é a forma como a máquina entende números, por exemplo, né? Que é o nosso foco aqui. Pronto. Finalizada essa introdução, vamos começar a entender aqui como é que nós representamos números em sistemas de ponto flutuante. Sistema de ponto flutuante é o sistema como a máquina ela enxerga o número, como ela organiza o número. Então, para que um número x qualquer esteja representado em forma de ponto flutuante, nós devemos ter esse formato específico, pessoal. Mais ou menos, que ocupa um espaço específico, a gente não se incomoda com isso a princípio. 0 ponto, e aqui vem os dígitos do número. Esses dígitos formam o que a gente chama de mantissa. Aí vezes B, B é a base do sistema de numeração. Quando nós estamos trabalhando com máquinas, normalmente essa base é 2, número 2, certo? Binário, né? Elevado aqui a um expoente E, que é um número estipulado aí, que está entre o menor e o maior número que esse sistema consegue trabalhar. Então, esse expoente aqui, ele está sobre a base. Então, o número escrito nesse formato aqui, pessoal, é o número na forma de ponto flutuante, tá certo? Algumas observações importantes aqui é o seguinte: esse T que aparece aqui, você vem D1, D2, D3, reticências até DT, né? Esse T é o número de dígitos que a mantícia tem. E um fato interessante é que esse número de dígitos está relacionado com a precisão dessa máquina. Então, quanto maior for esse T, significa que a máquina consegue trabalhar com mais dígitos na mantiça e com isso ela consegue ser mais precisa, certo? Outra informação importante é o seguinte, é que esses dígitos que aparecem aqui são sempre algarismos entre 0 e B-1. B é a base. Então, se você está trabalhando com a base binária, por exemplo, os algarismos que aparecerão aqui serão ou 0 ou 1. Professor, se eu estiver trabalhando com um sistema de base 5, quais são os algarismos que podem aparecer aqui? 0, 1, 2, 3 e 4. É sempre de 0 até a base menos 1. Eu estou trabalhando com um sistema, sei lá, de base 8. Como é que eu faço? Ou quais são os algarismos que podem aparecer aqui na mantiça, né? Pode aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, é isso que quer dizer essa simbologia aqui. Como nós estamos trabalhando, normalmente vamos trabalhar com sistemas binários, então os dígitos que vão aparecer aqui serão zeros ou uns, certo? No sistema decimal, quais são os algarismos que podem aparecer aqui? Bom, de 0 até 9, e assim sucessivamente, certo? Tem um sistema em particular, que é bom mencionar aqui, chamado hexadecimal, que é um sistema de base 16, em que além dos algarismos que nós temos, né, de 0 a 9,
nós utilizamos letras do alfabeto também para complementar, porque no sistema de base 16, por exemplo, nós precisaríamos ter algarismos aí de 0 até 15, né? E aí, como nós não temos um algarismo só para representar o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, eles são substituídos por letras, certo? Mais adiante a gente vai fazer um exemplo sobre esse sistema para vocês entenderem. Não tem nada de outro mundo não, tá certo? Bom, beleza, vamos lá. Algumas observações, uma delas inclusive eu já falei, vou só reforçar, são as seguintes. A primeira observação: um sistema de ponto flutuante é chamado de normalizado se o primeiro dígito da mantissa, o D1, é diferente de zero, certo? Então, se esse primeiro dígito aqui, for diferente de zero, o sistema é normalizado, certo? E o valor de T, como eu falei na instante, ele determina, está relacionado com a precisão da máquina, né? T é a quantidade de dígitos da mantissa do número, ou seja, a capacidade que esse sistema tem de colocar dígitos na mantissa. Quanto maior essa capacidade, mais precisão a máquina que opera com esse sistema vai ter. Beleza? Pronto, pessoal. Agora vamos fazer aqui alguns exemplos, tá certo? No primeiro exemplo, nós vamos representar esse número aqui, 14,28. Normalmente, em cálculo numérico, nós substituímos a vírgula pelo ponto, tá certo? Então, 14,28, 14,28, que está na base 10. Quando a gente escreve um número assim, a gente indica aqui a base na qual ele está escrito, certo? Então, esse número está escrito no sistema de base 10, decimal. 14,28. Vamos escrever ele em forma de ponto flutuante normalizado. Então, vou escrever o número aqui, 14,28. E vou lembrar com vocês o seguinte, vou colocar em outra cor aqui para destacar. Quando não aparece nenhuma potência multiplicando o número, é porque a potência que está multiplicando ele é essa. 10 elevado a 0. Na verdade, eu coloquei 10 aqui porque o sistema é decimal, mas se o número tivesse no sistema binário, então 2 elevado a 0. Se estivesse no sistema de base 5, então aqui vezes 5 elevado a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0, 2 elevado a 0, 5 elevado a 0 é 1, certo? Como esse 14,28 está no sistema de base 10, a gente coloca, repete ele aqui e escreve vezes 10 elevado a 0. Por quê? Porque para poder escrever esse número na forma de ponto flutuante, que é o objetivo aqui do exemplo, eu preciso pegar esse ponto, que é a vírgula, e colocar ela aqui antes do 1. Por quê, pessoal? Porque para que eu possa dizer que o número está escrito na forma de ponto flutuante, ele tem que estar escrito nesse formato aqui, 0 ponto, aí vem os dígitos da mantissa vezes a base elevado a um expoente aqui, certo? Então tem que estar 0 ponto aqui no começo, tá certo? Então vou precisar aqui pegar esse ponto e colocar antes do 1. Bom, quando a gente faz isso, o resultado vai ficar assim, 0,1428, beleza, consegui fazer o que eu queria, né? Peguei o ponto, coloquei antes do 1, tá aqui. Aí vezes 10, aí o que é que ocorre? Essa movimentação no ponto influencia no expoente que você tem aqui em cima do 10, né? Você andou 2 casas para a esquerda. Isso significa aqui que esse expoente deve aumentar 2 unidades, tá certo? Então aqui vai ficar 0,1428 vezes 10 elevado a 2. Nesse formato aqui, ele está escrito na forma de ponto flutuante, tá certo? Aí eu vou dar uma dica para a gente lembrar como é que a gente faz para saber se aumenta, se diminui esse expoente, tá certo? A dica é a seguinte: se a vírgula ou o ponto andar para a esquerda, se ela andar para a esquerda, como andou aqui, né? Saiu daqui do 4, veio para cá, não foi? Então, se ela andar para a esquerda, o expoente aqui, ó, o expoente ele aumenta, certo? O expoente aumenta. E se a vírgula andar para a direita, o expoente que aparece aqui, ele diminui. Tá certo? Essa é a dica. Para a esquerda, como foi o nosso exemplo, aumenta o expoente. Para a direita, diminui. Lembra que D, né? D de diminuir, D de direita, certo? Então, é uma dica aí para vocês lembrarem como é que operacionaliza isso aí. Beleza, pessoal? Bom, tem aqui mais um exemplo
tem aqui mais um exemplo para trabalhar com vocês, que é o seguinte. Nós vamos representar aqui o número 5 em um sistema de ponto flutuante de base 2. Aí veja, pessoal, para a gente poder representar um número no sistema de ponto flutuante de base 2, primeiro ele tem que estar na base 2. O 5 não está na base 2, então eu vou ter que transformar ele. Esse 5 ele aqui está escrito na forma decimal, base 10. Então antes de mais nada a gente precisa transformar ele para a base 2. Como é que faz isso? Para números inteiros, o processo de transformação consiste em dividir esse número sucessivas vezes por 2, se eu quero transformar para a base 2, certo? Então eu vou dividir 5 por 2 aqui. Então 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 é 4, para 5 sobra 1, certo? Nós vamos guardar esses restos aqui, que eles servirão para a gente como resultado. Aí continua a divisão, sobrou aqui como resultado da divisão 2, né? Foi o quociente. Então vamos dividir novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 2 não sobra nada, 0, né? Você guarda aqui esse resultado. Como o resultado que a gente obteve aqui foi 1, que é menor do que 2, não dá para dividir novamente. Então acabou, e a gente chega à conclusão aqui que o número 5 escrito na base 10 é equivalente a esse número aqui, ó, 1, 0, 1 na base 2, certo? Então 5, se eu estiver trabalhando com um sistema decimal de base 10. 1, 0, 1, se eu estiver trabalhando com um número, com um sistema aqui binário, base 2, certo? Representam as mesmas quantidades. Aqui é 5, aqui é 5 também, só que escrito na forma binária. Beleza, pessoal? Quando a gente digita 5 numa calculadora, por exemplo, a máquina não entende esse algarismo aqui. Ele entende 1, 0, 1. Tá certo? É assim que funciona. Então, para transformar números que estão na base decimal para a base binária, se esse número for um número inteiro, como aqui, nós fazemos divisões sucessivas por 2, né? Tá certo? Beleza, agora nós temos um número aqui, pessoal, na base 2. Como é que ele vai ficar se eu quero escrever ele na forma de sistema de ponto flutuante, né? Então, vou escrever ele aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor para destacar. Vou escrever ele aqui embaixo, 101 vezes 2 elevado a 0, certo? Por quê? Porque aqui o sistema é de base 2. Veja que não apareceu o ponto, né? Que representa a vírgula. Então, o que é que a gente entende? Bom, se não apareceu o ponto é porque ele está aqui na frente, certo? É sempre assim, né? Se não aparece é porque está no final do número. E aí, para ele poder ficar na forma de ponto flutuante, eu preciso pegar esse ponto que está aqui na frente e colocar K, né? Então, ele vai ter que andar 3 unidades aí para a esquerda. Então, o resultado vai ficar assim, 0,101 vezes 2 elevado a, como eu andei aqui 3 unidades para a esquerda, o expoente é 0, passa a ser 3, né? Tá certo? Aumenta 3 unidades. Pronto, agora ele está escrito aqui na forma de ponto flutuante no sistema binário, sistema de base 2. Beleza, pessoal? Pronto. Continuando aqui, eu trouxe mais alguns exemplos de transformação para a gente entender bem como é que isso funciona. Não é nada complexo não, certo? Inclusive tem diversos vídeos aí na internet com mais orientações sobre essa transformação, mas é algo bem simples de fazer. Então, se o número é um número inteiro, você vai fazer divisões sucessivas, né? E se o número for um número decimal, um número fracionário, né, como 0,25, como é que ele vai ficar se eu quero transformar ele para a base 2? Bom, se em números inteiros nós fazemos divisões sucessivas, para números fracionários nós faremos multiplicações sucessivas. Então eu vou ter aqui 0,25, que é o número que eu tenho aqui, eu vou multiplicar ele por 2. Então eu vou ter como resultado 0,50, certo? Pronto, é o que acontece para a gente continuar a conta. Se aqui tivesse aparecido, aqui na frente tivesse aparecido outro número diferente de 0, viria para cá para baixo somente a parte fracionária, certo? Como aqui apareceu 0, vem ele todo, 0,50.
Se aparecesse 1,50, quem é que vinha aqui para baixo? Somente o 0,50. O 1 ficaria, tá certo? E nós vamos guardar aqui justamente essas partes inteiras dos resultados, tá certo? Pronto, aí repete o processo. 0,50 vezes 2 dá 1,00. Como deu 00 aqui, acabou a conta, né? Então, como é que fica o resultado aqui? Então, o resultado fica 0,25, que está na base 10, é equivalente a 0,01 escrito aqui na base binária. Então, 0,25 e 0,01 representam as mesmas quantidades, só que 0,25 no sistema decimal, 0,01 no sistema binário. Beleza, pessoal? Podem acontecer dízimas aqui, ou seja, números decimais, números fracionários com a fração infinita aí, certo? Ou seja, pode ser que você não chegue aqui no resultado 00 no final. Ele fique se repetindo com um determinado padrão. Podem acontecer dízimas aí. Não tem impedimento para isso não, certo? Bom, mais um exemplo para a gente concluir essa primeira etapa. Nós temos esse número aqui, 1.011, que está na base 2, e nós queremos escrever ele na base 10. Agora é o processo contrário, né? Tem um número que está no sistema binário, base 2, e eu quero escrever ele na base 10. Então, como é que eu faço? Bom, é só fazer a expansão desse número. Como assim, professor? Expansão nesse sentido aqui. 1.011 é um número que está na base 2, né? Um número binário. Quando você faz a expansão dele, você vai ter isso aqui. Ó. Você pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, certo? Eu costumo começar aqui da esquerda para a direita. Tomo esse aqui como base, certo? Como referência. Então, eu vou ter ó, 1 vezes... A base numérica desse número aqui é 2. Então, 1 vezes 2 elevado a 0. Porque esse 1 aqui está ocupando a posição das unidades. Aí, mais 0 vezes 2 elevado a menos 1. Porque esse 0 está ocupando a posição dos décimos aqui. Aí, mais 1 vezes 2 elevado a menos 2. Porque esse 1 está ocupando a posição dos centésimos. Mais 1 vezes 2 elevado a menos 3. Esse outro 1 aqui está ocupando a posição dos milésimos. Tá certo? Então, fazendo a conta aí, nós descobrimos qual é o número decimal no sistema de base 10 equivalente a esse, certo? Que a gente pode cortar, né? Porque é 0 vezes 2 elevado a menos 1, vai zerar. 2 elevado a 0 dá 1. Então, fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 1 dá 1. 2 elevado a menos 2, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 2, né? Ou seja, 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, né? Pronto. Então, aqui tem 1 mais 0,25. E esse último aqui, ó, 2 elevado a menos 3, é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 8. E 1 dividido por 8, o resultado vai ser 0,125. Então, somando, eu vou ter 1 mais 0,25, dá 1,25, mais 0,125, isso aí vai dar 1, o resultado final aqui vai ser 1, somando, né? 2 mais 1, 3, 5 mais 2, 7, 5 mais 0, 5. Então, 1,375. Esse número aqui decimal, certo? Beleza, pessoal? Ah, professor, e se o número que eu estivesse trabalhando aqui, que eu tivesse no começo, fosse o número que estivesse no sistema, sei lá, de base 8, qual que seria a ideia para transformar? A mesma, só que ao invés de usar o 2 aqui como base, você utilizaria o 8, tá certo? Você utilizaria o 8. E assim vai. Pronto, concluindo aqui, pessoal, nós temos a letra C desse exemplo, onde nós temos aqui um número decimal, vamos transformar para a base 2, aquele primeiro processo novamente. Só que esse número tem uma parte inteira, e uma parte fracionária, certo? Então vamos precisar dividir o cálculo aqui em duas etapas. Uma para a parte inteira, que são divisões sucessivas, né?
por 2. E a outra parte aqui, a parte fracionária, 0,20, que serão multiplicações sucessivas por 2. Depois juntamos os resultados, certo? Então, começando aqui, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 é 12, para 12 não sobra nada. Lembra de guardar aqui esses restos, né? Que é o que a gente usa no resultado. A próxima, 6 dividido por 2, que dá 3, né? 3 vezes 2, 6. Para 6 não sobra nada. Guarda aqui o resto. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Para 3 sobra 1. Guarda aqui o resto. Então, você pega o último quociente, o último resultado, nesse sentido aqui, né? De baixo para cima. E coloca, escreve aqui o número. Então, vai ficar 1, 1, 1, 1, 0, 0, certo? Isso aqui é equivalente a 12. Isso aqui é o mesmo que 12, só que na forma binária. Pronto. Partindo agora para a parte decimal aqui do número, né? 0,20. Então, fazendo multiplicações sucessivas. Então, 0,20 vezes 2... 0,40, você pega aqui a parte decimal, 0,40 mesmo, multiplica por 2 novamente, 0,80, repete 0,80 vezes 2, isso aqui vai dar 1,60, né? 1,60. Aí quem que vai descer agora? O 1 fica, só desce a parte decimal, então 0,60 vezes 2, isso aqui vai dar quanto? 1,20. Quem é que desce? 0,20. O 1 fica, certo? Vezes 2, 0,40. Aí quem é que desce? O próprio 0,40, né? Porque a parte inteira aqui é 0. Aí vezes 2, 0,80. Não sei se vocês já perceberam, mas voltou para o começo, tá vendo? Isso significa que, embora na base decimal 12,20 seja um número decimal inteiro, ou seja, que tem fim, quando você transforma ele para a base binária, ele é uma dízima. Ele fica se repetindo aqui. Porque esse número aqui, 0,20, é equivalente a quanto na forma binária? Vai ser equivalente. Você pega aqui o primeiro decimal, né, que é 0. Então, 0, ponto. E aí vai pegando as partes inteiras que aparecem aqui nos resultados. Então, 0,001100. Aí vai permanecer com esse padrão, 00110011, indefinidamente. É uma dízima periódica, né? Como aparece lá nos números reais. Bom, conclusão. Como é que fica aí a transformação de 12,20, que está na base 10, para a base 2? Bom, fica assim. Deixa eu pegar um outro espaço aqui rapidinho. Então, da parte inteira aqui, nós tivemos 11,1100, então vou botar aqui, 1100, aí ponto. Na parte fracionária, que era o 0,20, o resultado foi 0 ponto, não precisa colocar, né? Aí a parte fracionária, 00110011, é uma dízima, né? Então, 00110011 reticências. Então, esse aqui é o mesmo que 12,20, certo? Só que escrito aqui na forma binária. Beleza, pessoal? Só para arrematar aqui o nosso primeiro contato com o conteúdo, se eu quisesse escrever esse número na forma de ponto flutuante, no sistema de base 2, o que eu precisaria fazer? Bom, pegar esse ponto e escrever ele aqui na frente, né? Aí você lembra que, antes de mais nada, quando não aparece a potência aqui, é porque a potência que está multiplicando é 2 elevado a 0, né? Já que esse sistema é um sistema de base 2. Então, se eu pegar esse ponto aqui e andar 4 unidades para a esquerda, esse expoente deixará de ser 0 e passará a ser 4, né? Aumenta 4 unidades. Então, vai ficar 0,11000011 reticências vezes 2 elevado a 4. Agora ele está na forma de ponto flutuante. Uma última observação, pessoal. Vejam que, a depender da quantidade de dígitos que você suporte, que a máquina suporte aqui na mantissa, você vai ter uma precisão melhor ou não, né? Então, se, por exemplo, a máquina trabalhar com 40 dígitos na mantissa, então você pode continuar essas reticências aqui até o 40º dígito.
Ah, ele só tem capacidade para 3 dígitos na mantissa. Então, ele vai ignorar esse pedaço todo aqui. Ó. Então, o número vai ficar só este, 0.110. Ah, ele tem capacidade para 5 dígitos na mantissa. Então, vai ficar assim, 0.11000. E assim vai. Por isso que a quantidade de dígitos da mantissa está relacionada com a precisão da máquina. Beleza, pessoal? Pronto, com isso a gente conclui aqui esse primeiro contato. Daqui a pouco, em seguida, aí vai ter mais um complemento, tá certo? Até mais.